Olá, turminha, atividade de português hoje, página 29, 30 e 31, tipos de narrador. Turminha, o narrador é aquele que conta a história, organizando a narrativa, inserindo descrições, apresentando as falas dos personagens. Há narradores que interferem mais na narrativa e outros menos. Ao iniciar uma história, o autor do texto tem que tomar a seguinte decisão: quem conta a história é ou não um dos personagens. Essa escolha direciona como a história será contada. Vamos conhecer agora o narrador em primeira pessoa. É aquele que, sendo um dos personagens, conta a história sobre sua perspectiva. Esse narrador pode ou não ser o protagonista, ou seja, o personagem principal. Número 1. Leia o trecho de duas histórias. A primeira história tem o título de O Esconderijo Secreto das Coisas Misteriosas. E a segunda história, A Rendeira Borralheira. A primeira história, que é o Esconderijo Secreto das Coisas Misteriosas, começa assim: quando contei pro papai que eu tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir. Eu quis saber por quê. Ele olhou para a cara da mamãe. Ela agradou meus cabelos e disse: nada, minha filha, é que seu pai achou engraçado. Vamos agora para a segunda história, A Rendeira Borralheira. Era uma vez uma pequena cidade chamada Santa Rita, um lugar bonito, silencioso e sossegado, onde raramente acontecia alguma coisa diferente da rotina. Os adultos trabalhavam, as crianças estudavam, os pássaros voavam, as flores se abriam e os dias passavam, um depois do outro, sem qualquer novidade, um tédio. Já sabemos que o narrador na primeira pessoa, ele faz parte da história e conta a história sob sua perspectiva. Então responda a letra A. Qual história é narrada em primeira pessoa? A primeira ou a segunda? Coloque o nome na linha abaixo. B. Justifique sua resposta à questão anterior. Agora vamos ver sobre o narrador em terceira pessoa. É aquele que conta a história como se fosse um observador, ou seja, não participa dos fatos narrados. Esse tipo de narrador pode assumir características diferentes, o que leva a duas classificações: a de narrador observador e a de narrador onisciente. Narrador observador, quem conta a história soube o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens, ou seja, não conhece seus pensamentos. Narrador onisciente. Esse narrador, além de conhecer todos os fatos, conhece inclusive os personagens e os seus pensamentos. Atividade número 2. Leia esse trecho de Alice dos País das Maravilhas. Após vocês lerem esse trecho, responda a letra A. Quem conta essa história é um dos personagens, sim ou não? B. O narrador conhece sentimentos e as emoções dos personagens Alice, sim ou não? C. Qual é o tipo de narrador presente em Alice do País das Maravilhas? E letra D. Copie em seu caderno um trecho em que fica evidente esse tipo de narrador. Próxima página. O tipo de narrador é um elemento a que se deve estar atento quando se lê uma obra. Essa é uma escolha feita durante a criação de um texto narrativo. O que determina essa escolha depende da história, ou seja, o tipo de narrador precisa ser apropriado para a história que se quer contar. Treine o uso dos tipos de narrador, realizando a atividade a seguir. Número 3. Reescreva o trecho de Alice no País das Maravilhas, empregando um narrador em primeira pessoa. Turminha, se encerra agora a nossa aula de português. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar. Um beijo e uma ótima